Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa segunda edição de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias, um programa de análises e opiniões sobre os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Começou a votação de mais um grupo dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Será uma votação virtual, onde os magistrados do STF apenas emitem o voto sem direito a mais argumentos. O fim do julgamento desse novo grupo está previsto para o dia 28 deste mês e a senhora Débora Rodrigues dos Santos está neste grupo. Foi ela quem escreveu na Estátua da Justiça a frase atribuída ao ministro Luiz Roberto Barroso, perdeu Mané. E o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar bem rapidinho e votou pela condenação dela. Por isso que se fala em anistia. Pessoas comuns estão pagando uma conta muito alta para o pouco que fizeram. Vamos falar sobre isso com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes, e também sobre a estratégia do presidente americano Donald Trump, que está de olho nas ações do judiciário brasileiro. É depois do recado de nosso apoiador e eu espero por aqui. Até já. Eu vim falar um pouquinho da minha mãe. Ela sofria com dores, principalmente na coluna, hérnia de disco, mal dormia à noite com as dores e problemas também nas articulações, né? Com a mobilidade. E hoje, graças a Deus, ela se livrou das dores e os problemas das doenças reumáticas nas articulações. Graças a Deus, só tenho a agradecer a vocês. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez juntos aqui para falarmos desse produto maravilhoso que vem transformando vidas, Articular, que você acabou de ouvir mais um depoimento real, mais um depoimento de uma pessoa que hoje está livre das dores. E eu quero que você hoje nessa sexta-feira, pare e pense um pouco na sua saúde. Não existe nada mais importante, nada mais valioso do que a sua saúde. É o que eu costumo sempre dizer, saúde não se compra, saúde se preserva. O nosso maior patrimônio que nós temos hoje não é o dinheiro na conta, não é o trabalho, não é o comércio, não é nada disso, é a nossa saúde. Porque sem saúde não conseguimos usufruir de nada disso que eu citei. E é muito importante nós colocarmos a saúde em primeiro lugar. Não esperar o problema chegar para depois resolver. Resolver antes do problema piorar. Gente, para quem sofre com dores crônicas, dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, você que tem uma rotina de trabalho muito puxada, sabe o que acontece? Já viu falar da LER? LER é a lesão pelo esforço repetitivo. Pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todos os dias. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com muitas dores, saiba que o Articular, que hoje ele é o melhor e maior produto ortopédico do Brasil. E por que ele é intitulado como maior? Porque simplesmente a Anvisa e o Ministério da Saúde o coloca na prateleira A. Por que prateleira A? Porque ele é um produto premium, ele é um produto nobre, ele é um produto que tem todas as recomendações dos melhores ortopedistas do Brasil. Você pode levar o Articular aqui no seu médico, você pode falar para o seu médico a composição do Articular, que eu tenho certeza que ele vai falar para você assim, foi a melhor coisa que você fez. Porque o Articular, ele não é um colágeno, um cálcio, um ômega, ele é muito mais do que isso. Ele é um composto que tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o ácido hialurônico ortopédico. Todos os nutrientes de primeiríssima qualidade para que você tenha realmente resultado, que é a minha preocupação. É que você tenha resultado. Não adianta a gente vender alguma coisa que não funciona. Não adianta a gente vender uma só vez. Aqui é qualidade garantida. E para quem não conhece o poder do ácido hialurônico, eu vou falar para você. Hoje, ninguém mais faz cirurgia. Ninguém mais coloca prótese. Por quê? É um procedimento antigo. Na verdade, é um procedimento pré-histórico. Eu vou dar um exemplo hoje. Atletas profissionais, jogadores de futebol, quando se lesionam, hoje eles fazem infiltração, que é aquela injeção que vai direto no joelho, na coluna, na bacia, no quadril, no ombro, aonde foi a lesão. Cirurgia fica para último caso. Gente, antes de você tomar uma atitude, de fazer uma cirurgia ou algo do tipo, use o Articular, porque eu tenho certeza que você vai ter um excelente resultado e não vai precisar fazer a cirurgia. Afinal de contas, já estamos chegando em 3.600 cirurgias canceladas. Olha que número maravilhoso. Pessoas que estavam com cirurgia marcada,
começaram a tomar o articular que não precisou operar. E o melhor, você também vai ficar livre de medicações de farmácia. Sabe aquele remédio anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular? Tudo isso você vai parar de tomar. Porque além de prejudicar o seu rim, teu fígado, teu estômago, você está empurrando o problema com a barriga. Não está tratando a causa. Não está resolvendo o que tem que ser resolvido. E o articular, que é isso? Vai direto na raiz do problema. Você que tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicações, então você vai ligar agora, pegar o telefone, ligar nesse número e pedir o seu articular. Uma semana de uso, eu garanto pra você que você vai ser outra pessoa. E o próximo depoimento, eu tenho certeza que vai ser o seu. Para isso acontecer, você precisa tomar uma atitude. E essa atitude é ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Entrega super rápida, resultado mais rápido ainda. E para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente 2 pomadas ortopédicas, uma pomada para você passar de manhã, a outra pomada para você passar de noite, e ainda recebe um aparelho de massagem profissional para acompanhar o uso das pomadas. É um tratamento intensivo. É o que você realmente precisa para acabar definitivamente com a dor. E ainda, para quem ligar agora, vai ganhar de presente o robô aspirador. Gente, tá todo mundo querendo. É um robô que ele vai limpar a sua casa. Ele vai tirar todo o pó, pelo de cachorro e gato para você que tem pet. É excelente. Para dona de casa, então, é maravilhoso. Vai adorar, porque vai poder descansar mais. É pensando no seu dia a dia. É pensando na sua saúde que você ganha tudo isso de presente. Mas tem que ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Lembrando, esse telefone também tem o WhatsApp, então você pode adicionar a gente no Zap e conversar pelo Zap. Não é robô, não é inteligência artificial, é uma pessoa capacitada que entende realmente do assunto e vai te ajudar a você se livrar dessa dor. E o melhor de tudo, tudo que eu falei você recebe já agora e o pagamento só pro final do mês que vem. Então, gente, aproveita. 0800 591 4391, Paulo! Legal, já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial. O que estaria motivando o judiciário brasileiro a ser tão rigoroso com manifestantes que fizeram bem menos que outros no passado? E que estão pegando agora penas que nunca outro manifestante pegou? Por que vândalos que quebraram ministérios, invadiram o Congresso Nacional e colocaram fogo no Itamaraty nunca receberam sequer uma repreensão judicial ou policial, e pessoas que carregavam apenas batom na bolsa podem ser enquadradas como terroristas e tentativas de golpe armado de Estado? Por quê? O que está por trás disto? Onde está a sensibilidade para se interpretar uma situação que deveria ser analisada em qualquer outra época como apenas uma contravenção, um ato de baixo teor criminal? Por que está acontecendo assim? Estaria, por acaso, o sentimento pessoal ofuscando a razão moral da justiça? Se for por esse lado, o da reeducação, uma medida de ressocialização, já deveria ser o suficiente, o comparável a uma repreensão. Apenas isso. Quem sabe uma medida socioeducativa como 1 ano prestando serviço social, trabalhando em qualquer prefeitura na limpeza de patrimônios públicos, por exemplo. Isso já seria o suficiente para que a pessoa ou ré em questão soubesse o que não pode fazer nunca mais. Isso resolve. Ou não? Claro que resolve. Mas as autoridades não parecem pensar assim. Estão tomadas por um sentimento estranho ou seguem uma estratégia que se assemelha às mais duras ditaduras do mundo. Hello? Não estamos nesses lugares. As autoridades não podem ser influenciadas por sentimentos ou por decisões alheias. Elas foram escolhidas por serem profissionais da lei, dedicando a vida inteira ao estudo da profissão que escolheram. Se chegaram ao mais alto posto da carreira, têm o dever de agir com independência em suas avaliações.
mas não é o que parece. E o grupo de magistrados demonstra seguir por um caminho liderado como se estivessem sob algum encanto de um líder, pois todos agora têm a chance de mostrar que não pertencem ao mesmo corpo, que são membros independentes e pensam de maneira diferente. Eles têm a chance de apaziguar o país e entender o óbvio, que uma mulher, uma simples cabeleireira, não pode ser condenada a 14 anos de prisão simplesmente por ter sido fotografada em frente à estátua da justiça com as mãos sujas de batom e a frase "perdeu mané". Desta maneira, a justiça não se mostra cega como deveria, pois liberta criminosos confessos, perdoa dívidas bilionárias de recursos usurpados da União para dizer que tem orgulho de ser chamada de justiça. Não há justiça nisso, não há. E é o que poderemos ver nesse julgamento de mais um grupo dos acusados dos atos de terrorismo e ataque armado em um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Depois o presidente quer ser reeleito. Bobagem. Vai pagar o preço por esse erro. Vai ser banido para sempre do cenário político nacional e entrar para o rol da história como o pior governante que o país já teve. Ele e os asseclas, os que seguem e o defendem no Congresso Nacional. Isso é fato. O julgamento começou no plenário virtual do Supremo e deverá ser encerrado no dia 28 deste mês. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar e pediu 14 anos de prisão para a ré Débora Rodrigues dos Santos. Débora está presa desde março de 2023, após ser identificada na 8ª fase da Operação Lesa Pátria, conduzida pela Polícia Federal para investigar os participantes e financiadores dos atos golpistas. Em julho de 2024, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou a ré por associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. A mulher é mãe de 2 filhos pequenos. Ela precisa trabalhar para sustentá-los. Eles precisam do carinho e do amor dela. A defesa argumenta que a pichação foi feita apenas com batom, sem causar danos permanentes à estátua. Mas o ministro não quer nem saber e destacou que a conduta deve ser analisada dentro do contexto dos ataques às instituições democráticas, justificando a severidade da pena. E tem mais. Essa não é a primeira vez que a estátua da justiça foi atacada. Sabia disso? Pois é. Em 2016, no governo Dilma, no finalzinho, 2 homens jogaram tinta vermelha e colocaram uma boneca ensanguentada nos pés da estátua. Foi um protesto em represália à decisão da corte de que o aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. Os magistrados, alguns deles ainda estão na corte, decidiram revogar a prisão preventiva de 5 pessoas que trabalhavam numa clínica clandestina de aborto. Ou seja, os caras da clínica foram presos preventivamente por terem praticado o aborto e o Supremo revogou a prisão deles, mandou soltar. Aí houve o ataque à estátua, como um protesto. E nem mesmo assim ninguém pegou 14 anos de prisão, entendeu? Nem os manifestantes, nem os clandestinos. E a estátua ficou, sim, danificada por muito tempo. No caso da Débora, com o batom, foi lavada e ficou novinha em folha novamente. E, de novo, os ministros têm nas mãos agora a chance de fazer justiça verdadeira e absolver os acusados ou imputar penas menores, realistas, justas, que não condizem com os crimes que estão sendo acusados. Enquanto isso, os criminosos de verdade são soltos. Pessoas, inclusive, que meteram a mão em fortuna pertencente ao povo brasileiro e que devolveram bilhões de reais. Estão com as fichas limpas, todas elas. Isso é o que deixa a sociedade indignada. O ministro da Justiça, para justificar,
colocou a culpa na polícia, nas forças de segurança, causando uma revolta muito grande em todas as corporações. O deputado Sargento Faur, por exemplo, enviou um recado diretamente ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendendo a atuação da polícia e respondendo às declarações do ministro sobre a qualidade das prisões efetuadas. Veja o que ele disse. Quero mandar um recado para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falando da polícia, defendendo o seu judiciário em detrimento da polícia. Tem um jargão que diz, e eu concordo plenamente, a polícia prende, a justiça solta. Aí vem o ministro dizer que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Mentira sua, mentira, mentira, tá? Respeita a polícia, respeita a polícia, tira a bunda da cadeira e vai trabalhar. Eu não vi nenhuma ação contundente do governo federal no combate à criminalidade, só blá, 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 só converseiro. A polícia prende quando tem que prender e o judiciário solta sim. Na grande maioria das vezes o judiciário é frouxo e solta bandido. Tem pessoas com 30, 40 passagens por furto de celular e são soltas quando são presos, fica menos de 24 horas. O senhor criou a audiência de custódia, porta giratória para soltar bandido. Lá em Maringá, um estrume bêbado matou um motociclista, fez uma manobra irregular com o carro, matou o motociclista. Juiz soltou, sem fiança, sem nada para responder em liberdade. O cara é reincidente. A culpa é da polícia que prende mal, senhor Ricardo Lewandowski. A culpa é do judiciário frouxo, frouxo, com exceções, obviamente, que eu conheci. Grandes juízes, grandes promotores de justiça, juízes estaduais e federais, mas a grande maioria, frouxos, não respeitam o trabalho da polícia, não respeitam a população, ganha 40, 50, 100 mil por mês e fica soltando bandido para infernizar o povo. Lava sua boca para falar da polícia. Uou! Além disso, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a DPF, manifestou indignação com a fala do ministro, afirmando que, na maioria dos casos, as prisões são legais e que a soltura de detidos acontece por decisões judiciais, sim, e não por erros policiais. O Ministério da Justiça tentou justificar a declaração de Lewandowski, mencionando que ele se referia à necessidade de melhorar a integração entre as forças policiais e o judiciário. Mas é o que estamos dizendo sempre aqui, são doutores no direito, mas ainda engatinham na política. Ele deveria ter escolhido melhor as palavras. Vamos agora abrir espaço para o nosso apoiador dar o recado dele e voltamos logo na sequência com muito mais. Se liga aí, se você quer melhorar as suas relações mais íntimas. Até já! E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem, porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce.
Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril. Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril. E de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090. 0800 323 0090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! E já voltamos com as nossas análises aqui no programa Mundial Telenotícias. Você viu que o presidente Donald Trump recebeu essa semana uma carta dos deputados republicanos com o aval de Elon Musk, pedindo a punição mais severa para o ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes. Os caras estão com sangue nos olhos mesmo e alegam que uma decisão deste porte vai proteger os Estados Unidos de qualquer tentativa de invasão de soberania futura. Eles argumentam isso para pegar não só o ministro, mas os que estão de mãos dadas com ele também. O Estado brasileiro, e aqui se incluem todos os 3 poderes, acredita em uma competência do Itamaraty para resolver essa questão no campo da diplomacia. Mas Trump já deixou claro, muito claro, que não se deixa levar por essas conversas. Ele não é político. É bem mais que isso. É um homem de negócios. Portanto, um excelente estrategista que está dando aula, ensinando o mundo todo como se deve comportar no tabuleiro das negociações. Há quem diga, inclusive, que ele já tem a decisão tomada, porque não se trata apenas de Elon Musk, mas de vários integrantes de seu partido pedindo a mesma coisa. E a decisão de Trump será mesmo pelas sanções, pelas punições aos magistrados brasileiros. Trump, como um excelente negociador, ainda mais com a presença do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, estaria apenas esperando pelo desfecho do julgamento de Jair Bolsonaro, provavelmente no dia 25. Ou seja, se os ministros o condenarem, serão todos condenados também. Trump estaria com o dedo no botão vermelho só esperando pelo resultado. Deu para entender agora o tamanho dessa sinuca que os magistrados brasileiros se meteram? Terão de condenar Bolsonaro porque condenaram a base da pirâmide, nessa que chamaram de organização criminosa. Se é uma organização, tem de ter uma base e um topo. Se a base está sendo condenada de 14 a 17 anos, terão de condenar o topo também. Mas como? Provar que houve uma organização. Para haver uma organização, tem de haver também uma fonte financiadora, patrocinadora. Onde está?
Mas os magistrados tendem a dizer que é Bolsonaro e provavelmente deverão condená-lo, sim, a longos anos de cadeia. Mas, se condenarem, receberão a pancada muito forte de Donald Trump. E o que fazer? Como fazer para sair dessa agora? Viu o tamanho do problema em que se meteram? Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos, o que você acha que pode acontecer? Seja muito bem-vindo. Ô Gerson, a gente está sem... Aí... Agora sim. Bom, tá de volta, Paulo, muito bom. Tinha fechado o microfone aqui para não te atrapalhar nessa sua introdução fantástica. Mas olha só, vamos lá. A nossa audiência é uma audiência muito qualificada aqui no Mundial Telenotícias e a gente tem compreendido que existe uma escalada da crise que está sendo feita no Supremo Tribunal Federal, muito em função de uma situação que já foi comparada pelo Partido da Causa Operária como o Globo da Morte. Veja só, o Globo da Morte era aquele globo dos circos, né, em que o motociclista ficava, às vezes, o circo colocava fogo naquele globo para ficar mais impressionante, e os motociclistas ficavam ali rodando dentro do Globo da Morte. E por que o PCO fez essa comparação há algum tempo atrás? Porque ele dizia que o Alexandre de Moraes e essa estrutura, eles aceleraram de uma forma dentro do Globo da Morte que agora, se eles pararem de acelerar, eles caem e causam um acidente. Porque você lembra que nesse tal Globo da Morte eram 2, às vezes 3 motocicletas simultaneamente. E é o que está acontecendo, Paulo. Hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal, temos o Poder Executivo, até alguns integrantes do Poder Legislativo, todos juntos e às vezes até jantando juntos, não é verdade? Combinando como é que vão fazer as trajetórias das suas motocicletas dentro do Globo da Morte. Mas o fato é que se eles pararem de acelerar, eles caem. A força centrífuga, que muitas e muitas vezes os mantém ali acelerando e rodando e mantendo esse status quo, vai acabar comprometendo e um se choca com o outro e até pode fazer uma crise institucional se tornar realidade no Brasil. Pois é, Paulo, mas é isso que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos já se percebe que o Brasil hoje vive um dos maiores problemas e você sabe que o mais interessante disso tudo é que esta semana nós tivemos as revelações ali dos files, né, que trazem revelações sobre a morte do presidente democrata mais famoso, o Robert Kennedy Jr. Agora ele é sobrinho e assume um ministério justamente no governo Trump, lembrando que o seu tio, John Fitzgerald Kennedy, foi morto e agora se descobre que há conexões nesses documentos com o Brasil. E você sabe que é interessante que nós teremos o 31 de março logo daqui a pouco. E tudo isso que está acontecendo no Brasil parece que nos remete àquele período lá atrás da Guerra Fria, onde existe um certo anacronismo ali do presidente Lula, de um revanchismo, querendo colocar o Brasil ainda separado, né, esgarçado com a sua sociedade uns contra os outros. E você percebe que você foi no ponto quando disse que a estrutura, o sistema, teria como pacificar, provocar até uma coesão nacional, virar essa página promovendo a anistia, mas não é isso que a gente tem visto, né, Paulo? Parece que tem gente acelerando porque sabe que a hora que diminuir, eles vão cair. E aqui fora, Paulo, o presidente Trump e essa estrutura olha o Brasil com muita preocupação e eu tenho certeza que em algum momento o nosso embaixador da resistência, o nosso embaixador da oposição, o deputado Eduardo Bolsonaro, que agora está em atividade 24/7 aqui nos Estados Unidos, se manifestando em inglês, muita coisa vai acontecer. E vai chegar lá. Você está colocando na tela o último tweet do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, em que ele toca no assunto que é muito caro, e você até chegou a colocar a questão da segurança pública no Brasil, tivemos atentados, inclusive a pilotos de helicóptero no Rio de Janeiro, muita gente perguntando se o problema do Brasil é de segurança pública ou até de defesa, e o Eduardo Bolsonaro, ele traz um tema aqui para os Estados Unidos, chamando a atenção das autoridades brasileiras de que o PCC, o primeiro comando da capital, ele pode vir a ser arrolado, Paulo, como um desses grupos
que aqui nos Estados Unidos são consideradas organizações criminosas transnacionais, rotuladas, consideradas pela política pública como organizações terroristas. E você sabe o que significa isso? Que não só a inteligência da CIA estará envolvida, não só o Departamento de Justiça, mas até o Departamento de Defesa, que hoje conhece as conexões do Hezbollah na América Latina, junto com o narcotráfico. Tudo isso hoje coloca o Brasil. Essa semana, alguns brasileiros foram presos e o Eduardo Bolsonaro chama atenção em relação a isso, com quantidades muito grandes de armas e drogas, e eram integrantes da facção do PCC. Se o Eduardo consegue estabelecer essa conexão e coloca o Brasil nessa rota, Paulo, você sabe o que o Nayib Bukele falou esta semana para o presidente do México? Ele disse assim: se você não consegue resolver o problema dos cartéis, do crime organizado no México, no país, significa que o crime organizado já entrou no governo. Uau! Veja que ele começa a insinuar. E teve gente dizendo assim, absurdo você fazer essa comparação, porque o México é muito maior, tem uma população 10 vezes maior, e o Nayib Bukele respondeu o seguinte: é simples, quando você quer resolver um problema, você divide. Escolha um estado do México e acabe com os cartéis naquele estado, depois parta para o outro, depois para o outro, você vai obter o mesmo resultado que nós conseguimos aqui em El Salvador. Então, você veja que esse tema ele está relacionado, e você coloca de uma forma muito sábia que os Estados Unidos têm muitas formas de chegar ali no que está acontecendo no Brasil, nessa deterioração das nossas instituições, ao ponto de condenarmos aí a Débora a 14 anos, que foi o pedido do Alexandre de Moraes, né, por danificar o patrimônio público com um batom. Não, isso realmente é uma coisa que a gente procura entender aqui, essas ações, Gerson, né, as ações do judiciário. E é difícil de entender. É difícil de a gente até analisar onde é que os caras querem chegar com tudo isso. Porque está todo mundo vendo que é um exagero, né, gigantesco. E na semana passada nós chegamos a falar disso, né, que tem ministros, muito provavelmente, né, eles não revelaram, né, o jornal o Globo não revelou, mas muito provavelmente, né, se falou de magistrados, ministros da segunda turma, que estariam insatisfeitos com o rumo que essa coisa toda está tomando. Realmente é um exagero, porque nós vimos aí situações, citamos aqui inúmeras situações, onde houve coisas muito piores e os responsáveis não acabaram condenados. Nada, nem sequer uma menção da justiça, nem uma menção, né, da polícia, nada. Aí você pode dizer, não, mas quem estava no comando, no julgamento disso, não era quem está agora. Porque se tivesse naquela época, poderia fazer exatamente a mesma coisa. Nada disso. A gente tem a imprensa toda aí, que naquela época ficava calada, não falava absolutamente nada. E, no entanto, agora o que nós estamos vendo é justamente um apoio incondicional à punição dessas pessoas que não fizeram absolutamente nada mais grave do que foi feito no passado. A gente teve a impressão que você tinha saído, Gerson, mas você está aí, você está acompanhando o que nós estamos falando, né? Talvez aí era um problema de conexão. Então tá. Então, é difícil da gente entender essa situação, mas a gente procura, vamos lá, vamos tentar analisar essa situação, porque vai pegar. Não adianta você dizer o seguinte, isso aqui, o Brasil é um país soberano, independente, e nós vamos fazer o que nós temos que fazer aqui. Ok, vamos fazer, mas tudo indica que a resposta será muito dura vinda de fora. E o mais curioso, essa resposta relacionada a exatamente tudo que está acontecendo no Brasil, que está sendo identificado como violação dos direitos humanos. Veja, a impressão que se tem é que é verdade mesmo a informação que chega de que o presidente Donald Trump está só esperando para ver o que vai acontecer. Se os caras avançarem mesmo nessa história de querer multar, né, o X ou a Starlink, as empresas de Elon Musk, fazendo uma busca,
né, por um nome, por um perfil, né, de um jornalista que hoje reside nos Estados Unidos, isso realmente é muito grave e só favorece os argumentos daqueles que querem punir o judiciário brasileiro. Então, a gente fica achando o seguinte, que ou eles não acreditam no que está acontecendo, ou tem alguma coisa muito forte por trás. Ou então entram no globo da morte, como você disse. Sabem todos que vão sair prejudicados e aceleram até o fim, para cair atirando. Só que o prejuízo pode ser muito grande. Resta saber até onde a turma está disposta a aguentar. E quando nós comentamos aqui, a gente apenas joga uma luz em cima da situação, né, Gerson? Porque às vezes o cara está ali, está influenciado pelo ego, aquela coisa toda, e não tem ninguém para dizer isso. E nós estamos jogando uma luz em cima da situação. É exagero. 14 anos, organização armada, terrorismo, a mulher que estava com batom, realmente tem que haver um certo cuidado. E o deputado Eduardo Bolsonaro, agora nos Estados Unidos, vai representar, sim, um problema ainda maior para todo esse contexto nacional brasileiro. E se os americanos considerarem realmente o PCC como uma organização terrorista, eles vão fazer correlações, né, Gerson? Vão linkar nomes, e isso pode ficar ainda pior. O que você acha? Com certeza. Paulo, hoje o contexto do Brasil, da situação do Brasil, é de uma deterioração da institucionalidade e, ao mesmo tempo, um descolamento dessa elite junto ao Supremo Tribunal Federal e até a elite política, né? Eu fiz um comentário assim muito en passant, né, insinuando ali que o Hugo Motta teria voltado diferente, né, daquele jantar que ele teve na casa do Alexandre de Moraes essa semana, mas o fato é que paira sobre o próprio Hugo Motta acusações que remetem à corrupção de contratos executados de emendas dele. E isso, quem sabe, inclusive há vídeo de alguns dos que foram já presos ali das obras que foram executadas no seu local, ou seja, no seu reduto eleitoral, em que essas obras, usando dessas verbas, há várias questões que poderiam colocar o atual presidente da Câmara dos Deputados em dificuldade no Supremo Tribunal Federal. E ele poderia, quem sabe, ter vindo desse jantar convencido a ler aquele discurso. Você sabe o que me lembrou aquele discurso, Paulo? Me lembrou o Telegram. Você lembra quando o ministro Alexandre de Moraes ele ameaçou expulsar o Telegram, multas diárias de 100 milhões, e obrigou o Telegram a ler uma retratação porque estava debatendo a questão da lei que estava em tramitação na Câmara dos Deputados, que a gente acabou chamando de lei da mordaça, outros chamando de lei da censura, que era o PL 2630 à época. Você lembra que o ministro Alexandre de Moraes ele fez o Telegram publicar uma retratação lida, dizendo que eles estavam fazendo desinformação. Você sabe que eu senti o Hugo Motta fazendo a mesma coisa que o Telegram, como aquilo que a Stasi fazia na Alemanha, né, quando aprisionava alguém e fazia que essa pessoa viesse a público e reconhecer, né, o seu erro. E o Hugo Motta ali, ele estava muito artificial, dizendo que o Brasil vive um período maravilhoso institucional. Não temos perseguidos políticos, não temos censura, não temos presos políticos, não temos exilados. É um descolamento da realidade gigantesco. Mas você sabe que agora, essa semana, temos um fato novo, inclusive, que acrescentou mais um dado. O Rodrigo Constantino, todos nós conhecemos, está enfrentando um tratamento muito duro de câncer, Paulo. E você sabe, você é um cidadão americano, sabe que a saúde aqui nos Estados Unidos é caríssima. E ele está com gastos muito elevados e agora ele pediu, por intermédio de seus advogados, que ele tem aproximadamente 400 mil reais bloqueados no Brasil, que eram as suas economias fruto do seu trabalho, Paulo. E ele, que é um cidadão americano, não é mais só um residente permanente, ele é um cidadão americano como você também é, e o Rodrigo Constantino pediu
que o dinheiro dele que está preso no Brasil pelo Alexandre de Moraes fosse liberado. E você sabe que o Rodrigo Constantino até hoje não foi sequer acusado? Você sabe que até hoje os advogados do Rodrigo Constantino, anos em que ele está com as suas contas bloqueadas e ele não sabe nem por que está sendo arrolado nesse processo, e ele fez um pedido. Então você vê, é mais um degrau, é mais um tijolinho que está sendo colocado. Esse esforço agora de multar o X, se não passar os dados do Alan dos Santos, essa obstinação que tem de perseguição, que foi para a Espanha atrás do jornalista também, Oswaldo Eustáquio, que vai atrás de jornalistas no mundo, como o próprio Paulo Figueiredo, que agora foi arrolado, inclusive como alguém que participou da tentativa de golpe de Estado. Ele que era meu colega na Jovem Pan e que a gente debatia o que estava acontecendo todos os dias, sabíamos o que estava acontecendo. Agora, tudo isso que a gente está vendo, Paulo, não tem como se sustentar muito tempo. Aquela alusão ao Globo da Morte que eu trouxe, que é simples uma comparação, mas ela também nos remete ao fato de que aquelas motocicletas, Paulo, tinham um limite, né? Existe um limite no tanque de combustível, chega uma hora que elas não conseguem ficar ali o tempo todo. E é isso que está acontecendo com o Brasil, Paulo. Nós não aguentaremos mais essa crise institucional. Para que a gente saia disso, a gente tem um caminho institucional, eu e você temos falado sobre isso todas as semanas, que é a eleição de 2026, assim como aqui nos Estados Unidos, via eleição, via eleitor, via participação da sociedade. Nós saímos de uma situação em que o Estado americano estava implodindo. O Brasil também pode sair, se fizer a renovação de 2/3 do Senado, eleger um bom presidente da República, mas para isso a gente precisa de um processo eleitoral rígido, né, Paulo? Com contagem pública dos votos, uma auditoria bem feita, com a população acreditando no seu processo eleitoral. E talvez o que a Débora fez de ali na estátua e pintar com o batom Perdeu o Mané, não se reproduza, não tenha necessidade desse tipo de protesto. Agora, o mais triste, Paulo, nesse caso da Débora, é que não houve a individualização das condutas, né, Paulo? O fato dela ir com um batom e pintar Perdeu o Mané, ela está sendo considerada partícipe de um golpe de Estado, de uma abolição violenta do Estado democrático. Aliás, são coisas redundantes e ela acaba tomando anos por uma coisa e anos por outra coisa, e chega a 14 anos de prisão. Ela que já está há 2 anos presa sem condenação, afastada dos filhos. E o ministro Alexandre de Moraes diz que não permite que ela vá para casa como tantas outras que já estão condenadas com crianças, porque seria uma ameaça à sociedade essa cabeleireira solta, Paulo. Então você vê que a gente vive realmente um estado de exceção e a gente precisa corrigir isso, né, Paulo? E para isso a gente vem todos os dias aqui tentando achar caminhos de solução institucionais, né, Paulo? Pelo menos tentando entender, né? Multitude. Foi isso que entendeu o ministro, né? Que ela participou de um crime de multidão. E aí aplica a sentença em multidão. Então veja, se ela é um perigo para a sociedade, porque carregou um batom e escreveu, estava ali, né, exercendo talvez ali um direito garantido na Constituição, que é de manifestar, né, a sua opinião, ela estava lá. Né? Eu acho que para você condenar uma pessoa realmente por dano ao patrimônio público, você tem que ter ali provas mais concretas. Né? O que tem dessa moça é apenas ela com a mão suja de batom numa foto. Né? Numa foto, acho que não tem vídeo daquilo ali. Mas, mesmo assim, ela confessando e tudo mais, foi um batom que ela usou. Como é que vão fazer? O que acontece, então, com esses jovens que saem pichando viadutos, estátuas, monumentos públicos? Também vão pegar, da agora em diante, 14 anos, 17 anos de prisão? Ah, não, né? Ela estava ali na multidão atentando contra o Estado Democrático de Direito. Um golpe de Estado. Então, ela precisa ser punida. É uma mãe, né, de 2 crianças ainda menores, crianças que precisam do carinho e do apoio da mãe para poder formar o seu caráter, a sua personalidade.
para poder crescer. Aí você vê de um outro lado o ex-governador do Rio de Janeiro, por exemplo, Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, de boaça, na cobertura, na piscina, passando dicas de livros, de filmes e rindo. Ele mesmo disse nas delações lá dele, né, ou nas confissões dele, que não conseguiu resistir. A tentação era muito grande, né? Tá isso aí em tudo quanto é lugar, as falas dele. Mas o cara está solto e pode voltar. O Marcelo Odebrecht fez uma confissão dizendo que pagou propina. Propina é crime. Pagar propina é crime no Brasil. Isso é corrupção ativa. E os que receberam corrupção passiva, isso não é crime? Não é pior do que a Débora Rodrigues está ali naquela bagunça toda? E os caras que danificaram o Congresso Nacional inúmeras vezes, o Ministério da Agricultura, esses queriam, fim, a queda do poder. Quem era o presidente? Ali na ocasião era no período de transição, já era o presidente Michel Temer, que as centrais sindicais, os sindicalistas, os mais exaltados, diziam que era um golpe. Até hoje. Um dia desse a gente ouviu o presidente Lula dizendo que o presidente Temer era um golpista. Por que não foi todo mundo preso? Por que ninguém pegou, então, 17 anos de cadeia? Então, realmente, é uma coisa complicada. Gerson, vamos falar do ato que o presidente Donald Trump assinou nessa quinta-feira? Porque senão não dá tempo da gente falar de tudo, né? Foi com relação à educação. O homem está mesmo cumprindo com todas as promessas de campanha. Acompanhado por estudantes e educadores, Trump assinou uma ordem executiva com o objetivo de, essencialmente, desmantelar o Departamento de Educação Federal, cumprindo uma antiga promessa de campanha aos conservadores. A ordem deixaria a política educacional quase que inteiramente nas mãos dos estados e conselhos locais. Veja o que ele disse. We're going to love and cherish our teachers along with our children, and they're going to work with the parents, and they're going to work with everybody else, and it's going to be an amazing thing to watch, and it's really going to be something special. A ordem vai começar a eliminar o departamento, disse Trump em uma cerimônia de assinatura na sala leste da Casa Branca. Veja o que ele disse. But beyond these core necessities, my administration will take all lawful steps to shut down the department. We're going to shut it down and shut it down as quickly as possible. It's doing us no good. We want to return our students to the states where just some of the governors here are so happy about this. They want education to come back to them, to come back to the states, and they're going to do a phenomenal job. A ordem de Trump segue o anúncio do departamento na semana passada de que demitiria quase metade de sua equipe. E aí, Gerson, tem muita gente da esquerda criticando Trump por essa decisão dele, mas foi correta. Qual é a sua opinião? Pois é uma das promessas de campanha do Trump que está sendo perseguida com bastante energia e obstinação, que é a diminuição do Estado, mas, em especial, essa questão do que seria similar ao nosso Ministério da Educação no Brasil, não é uma questão só financeira de economia, não é uma reforma administrativa. Claro que também é, porque são bilhões que são gastos hoje por uma estrutura federal em um país em que nós sabemos que é, de fato, um país muito federalizado, descentralizado, em que cada estado tem a gestão do ensino, como é no Brasil, na verdade, né? Se a gente parar para pensar, não faz sentido essa centralização, já que o ensino médio, no Brasil, por exemplo, ele tem uma gestão dos estados, dos governadores, e os municípios ficam com o ensino fundamental. O que faz sentido?
O que não faz sentido para o Trump é que as centrais sindicais que se organizaram, que aqui nos Estados Unidos são as unions, eles se organizaram em vários grupos no governo federal, se encastelaram e passaram a usar como doutrinação, como imposição de agenda, seja de transgênero, seja de liberação de banheiros que deveriam ser multi-utilitários de meninos e meninas, e colocando homens para competir com meninas e mulheres. Tudo isso que foi sendo imposto, até da liberação das drogas, a questão de como isso era gerido aqui nos Estados Unidos, causava muito transtorno, não só aqui, né, Paulo? Em todo o mundo, e a gente vê isso acontecendo no Brasil também. Ele atacou duas questões, Paulo. Ele, de fato, foi a questão financeira, inclusive dizendo que as organizações, principalmente de ensino universitário, que contam com dinheiro do pagador de impostos, essas organizações só receberão dinheiro agora se não promoverem as questões, seja das agendas woke de transgenders, seja da questão das competições desportivas, colocando homens e mulheres nas mesmas arenas, em condições, obviamente, biologicamente desiguais. Tudo isso que está sendo hoje levado para o Ministério da Educação, na verdade, era uma promessa de campanha aos conservadores, mas que tem uma ancoragem também, Paulo, num esforço de retirar do governo federal um gasto muito mal executado. Você vê que o DOGE, ele foi para o Ministério, que seria, né, o Ministério da Defesa, o secretário de Defesa, e descobriu muitos gastos equivocados. Foi para o Departamento do Tesouro, foi para a área do Tesouro e descobriu um monte de coisa errada. E o que está acontecendo é que hoje já se descobre que o pagador de impostos aqui estava sendo lesado por uma estrutura gigantesca, corrupta e que precisa ser enxugada. Então, espero realmente, como residente aqui nos Estados Unidos, que algumas promessas sejam cumpridas. Você sabe que existe uma promessa de acabar com o income tax, ou até diminuir, ou seja, o imposto de renda, diminuir o imposto das empresas, e você sabe que aqui na Flórida, Paulo, até mesmo está sendo prometido acabar com o imposto das casas, o que seria o IPTU no Brasil. Ou seja, nós não pagarmos mais o property tax. Você já pensou? Tudo isso que está acontecendo é porque há um enxugamento da máquina, ou seja, do Estado, passando aos estados e municípios e counties aqui nos Estados Unidos a responsabilidade por algo que é normal. E eu vou só lembrar a nossa audiência algo que você conhece, mas talvez muita gente não saiba. Aqui nos Estados Unidos, quando você vai alugar uma casa, ou quando você quer comprar uma casa, mas principalmente quando você vai alugar uma casa, você procura saber qual é o high school, qual é a escola que está associada àquele zip code, àquele CEP. Sabe por quê? Porque a qualidade do ensino aqui é mais importante, às vezes, para quem vai alugar uma casa, do que até a casa em si e o bairro. Por quê? Porque você procura priorizar a educação dos seus filhos e sabe que as melhores escolas são aquelas escolas públicas, muitas e muitas vezes disputadas. E você sabe que até o aluguel sobe nas áreas onde as escolas são melhores, Paulo, porque as pessoas querem o melhor para os seus filhos. E é isso que o Trump está promovendo, tirando é uma versão, né, americana de mais Brasil, menos Brasília, né? Parece até que ele imitou o Paulo Guedes, mas, na verdade, o que o Trump faz é descentralizar os recursos e retirar essa estrutura burocrática que só sugava. Até a NASA está indo nessa também. Eu vi essa semana, Paulo, que a NASA quer tirar o staff que está em Washington e trazer aqui para a Flórida, dizendo, para que a gente fica com aquela estrutura em Washington se a operação está aqui? É mais ou menos como acontece com o Itaipu também. Você lembra que quando o Bolsonaro assumiu, ele colocou um gestor em Itaipu que chegou lá e falou assim, ué, onde é que está todo mundo? Não, ninguém fica aqui em Foz do Iguaçu, todo mundo fica lá em Curitiba. É mais ou menos a mesma coisa, Paulo. É só uma questão, só muda o endereço, só muda o CEP. Os problemas são os mesmos, Paulo. Não, e a verdade isso acontece porque jorrava dinheiro, né? Nos Estados Unidos jorra dinheiro para tudo quanto é lugar. E aí os caras gastam de montão. E de repente agora chegaram duas pessoas que são empresárias e que querem e sabem como fazer a coisa dar certo. E aí estão colocando em prática. Você falou aí da redução do imposto, né, o IPTU.
né? Isso é muito legal porque você já tem nos Estados Unidos, para quem compra um imóvel, né, pela primeira vez, você já tem um homestead, que é uma isenção de imposto para sua primeira casa. Olha que legal, né? Você comprou a sua primeira casa, o seu primeiro imóvel, você não vai pagar imposto sobre aquilo ali. Isso é muito bacana. E agora, o Donald Trump quer acabar para todo mundo, independente, né, da casa, do valor e da onde está sendo comprada. E aí, me lembrou uma outra coisa curiosa. Essa semana aí nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, o preço do litro da gasolina chegou a 0,68 centavos. 68 centavos o litro. Ou seja, você compra o galão 2 e pouco, e quando você divide, o galão é de 3.700, você tem 68 centavos o litro. Mesmo, Gerson, que o cara mora no Brasil e vai gastar lá, pagando em real, está saindo metade do que o preço da gasolina no Brasil. Então, veja bem, isso representa o quê? Em 4 anos é a primeira vez que a gasolina chega nesse nível. Ou seja, Donald Trump está fazendo um governo dar certo. E a esquerda, que se debate, né, que se esperneia, fica dizendo que vai ter recessão, vai ter inflação. E olha aí, as coisas estão dando certo, para justamente provar que essas pessoas estão erradas. Muito legal isso, né, Gerson? Na verdade, é um exemplo para o mundo no que diz respeito a uma responsabilidade que os políticos normalmente não têm, viu, Paulo? Você coloca e ressalta o fato do Trump ser um outsider da política, e é isso mesmo. Quando você vê os debates que acontecem entre ele e o Elon Musk, e vários que ele trouxe para dentro do próprio Dream Team que ele montou agora, que são seus ministros, você vê, por exemplo, que ele trouxe jornalistas para várias posições, pessoas que estão âncoras de TV, mas que têm, obviamente, um background, têm um passado, seja nas Forças Armadas, seja na parte do FBI, mas são pessoas que, nos últimos anos, se dedicaram a denunciar os problemas de corrupção dentro do estamento, do Estado, dentro daquilo que se chama aqui de Deep State. E todo mundo fala aqui, você conhece a expressão, que está sendo drenado o pântano para que os problemas apareçam. E é isso que está acontecendo aqui. Eu te digo algo que me deixa bastante, de certa maneira, esperançoso. É que o Donald Trump ele não está se preocupando muito em mascarar os problemas da própria sociedade americana. Ele está mostrando, e muita gente está esperneando, é verdade. Você vê que os carros da Tesla estão sofrendo atentados aqui nos Estados Unidos, gente incendiando, gente riscando os carros da Tesla. E o mais estranho disso tudo, né, Paulo, é que os carros da Tesla são comprados essencialmente por pessoas que acreditam na questão das mudanças climáticas, na importância da mudança da matriz energética e da importância dos carros elétricos. E quem são esses que normalmente aqui nos Estados Unidos compravam os carros elétricos? Eram justamente os democratas, os ativistas democratas. Então, às vezes, você vê, o cara está incendiando um carro da Tesla, ou está riscando um carro da Tesla, e não sabe que ele está fazendo isso com alguém que é eleitor do Partido Democrata. E isso tem feito, sabe o quê, Paulo? Essa violência, feito com que os índices de apoio ao Partido Democrata estão caindo assustadoramente. É mais ou menos o efeito que acontece no Brasil, quando o MST, por exemplo, ele vai invadindo propriedades, vai fazendo aqueles movimentos, travando estradas, fazer aqueles movimentos violentos, você lembra? A sociedade brasileira acabava vendo aquilo de uma forma contraproducente para o movimento. Ora, há quem diga que o MST recebeu uma janela de oportunidade, por exemplo, de treinar na Venezuela. Você imagina se esse pessoal for para a Venezuela, for treinado e retornar ao Brasil para esse tipo de ações violentas? Você acha que a sociedade brasileira apoia esse tipo de coisa? É claro que não. Essa intimidação que ele vai fazer aqui, com violência, incendiando, isso vai ser coibido. Ken Bondi, lá no Departamento de Justiça, está correndo atrás, já disse que não haverá nenhum tipo de acordo com essas pessoas que hoje não entendem que houve uma eleição, tem um novo presidente e ele está cumprindo a agenda do que a maioria da população desejou para o país. No Brasil, Paulo,
fazendo um paralelismo, né, é triste a gente ver que as relações internacionais não estão batendo entre a maioria da população e aquilo que os nossos representantes vão ao exterior tentando levar o que é o brasileiro. Hoje, o Brasil é visto como aquele país que, de fato, apoia ou se aproxima da Venezuela, de Cuba, Nicarágua, do Irã. Isso é muito ruim, não só para a imagem do Brasil, mas para as relações comerciais e relações internacionais. Então, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Espero que a gente consiga passar por esses últimos aí de Lula o mais rápido possível e que isso tenha sido só um episódio, como foi o governo Biden aqui, né, Paulo? E que o movimento conservador consiga retomar a trajetória de desenvolvimento e de prudência que a gente vê sendo... e de bom senso, né, eu posso chamar assim, que a gente vê sendo resgatado aqui nos Estados Unidos. Porque, para mim, não é uma questão de ideologia, é muito mais de bom senso, né? Quando ver o debate, pessoa defender que você liberar droga, você liberar os assaltos sendo feitos até $1.000, você liberar o fentanyl aqui para dentro liberando as fronteiras e não controlando as fronteiras, você dizer que é importante você fazer uma política energética que vá prejudicar o próprio país, tudo isso que o bom senso diz que o Donald Trump está respondendo ao que ele fez. Ele venceu States, venceu no colégio eleitoral, tem a maioria da Câmara e do Senado e tenta governar. E o pessoal, né, tenta puxar o tapete, usando a justiça, usando essas manifestações violentas, mas não vai dar certo não, Paulo. No final, a resultante, tudo leva a crer que os Estados Unidos estão entrando numa espiral ascendente de desenvolvimento. Isso acaba levando muita gente junto. Espero que o brasileiro olhe e aprenda com esse exemplo que o Trump está dando de drenar o pântano. Vamos ver se a gente consegue fazer isso um dia no Brasil também, né? Isso, né? Chegamos aqui ao final, Gerson, nós estamos aí com algum problema de conexão aí com você, de internet, mas só dizendo o comparativo, pegando esse rabicho, né? Já esgotamos aqui o tempo, mas só esse rabicho seu aí, que você viu que o ministro Lewandowski falou no Brasil, né? Que a polícia não sabe prender. Enquanto um governo fala uma coisa dessa, nos Estados Unidos... Donald Trump falou que aquele que atirar num policial vai morrer, entendeu? Olha só o nível, né, de diferença e de respeito às instituições, às forças de segurança. Vamos ver. Gerson, obrigado, viu? Obrigado aí pela sua participação, né? Sempre brilhante, é muito legal bater esse papo com você aqui, a nossa audiência gosta bastante. E segunda-feira a gente... tem mais, né? Sempre lembrando que o presidente Trump gosta de falar no domingo à noite. Vamos ficar ligado aí, tá? Forte abraço e bom fim de semana, Gerson. Para você também, Paulo, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui com esse programa. Eu peço a você que se inscreva em nosso canal, porque é muito importante, porque isso nos dá relevância dentro da plataforma. Ela entende que o canal é relevante e espalha o nosso vídeo para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado pela companhia, por ter chegado até aqui. Um bom fim de semana e nos vemos de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Forte abraço e até lá.